Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de dezembro de 2014, segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.230, 4 páginas, 42 logias e 8 máximos. O tema é Assistente Inassistível, da especialidade Egologia. Quem escreveu esse verbete, no caso fui eu, Adriana Lopes. Vamos para a definologia. O assistente inassistível é a consim, homem ou mulher, ao adotar a postura de manter-se inabordável aos amparadores extrafísicos durante o ato de auxílio a outrem, fechando-se à recepção de parachegas providenciais e prescindindo da oportunidade de atuar sinergicamente em prol da melhora do assistido e da própria atuação assistencial. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal do fechadismo, a autopensenidade primordialmente focada no próprio ego, a ausência de espaço mental para as parapercepções. Patologia, a excessiva segurança na própria resolutividade assistencial, a desmedida defensividade às interferências externas, a inadmissão dos limites da autocompetência e a ambição de independência absoluta e a acomodação ao nível assistencial atual. Em parafatologia, a inaceitação ou desconsideração da existência multidimensional, o repúdio ou a visão ficcional da existência de consciências amparadoras e a renúncia à construção de paravínculos sadios. Na argumentologia, na taxologia, nós temos 12 categorias de posturas equivocadas, não excludentes, passíveis de serem assumidas por assistentes, cujas intenções ambíguas e prioridades evolutivamente ectópicas tendem a afastar os amparadores. Então vale a pena dar uma olhada aqui com calma. E na remissiologia, nós sugerimos a leitura, na verdade de todos, mas especialmente desses 5 verbetes. Assistência inegóica, assistência sem retorno, atitude pró-amparador extrafísico, micro-universo intransitável e senso de parafiliação. Pesquisar a postura de assistente inassistível alerta e incita o empenho de preveni-la. Assim, contribui para a criação de exitosas parcerias firmadas por amparadores intra- e extrafísicos. Você admite a existência da postura de assistente inassistível? Em caso positivo, quais atitudes tem feito para minorar tal condição? Vamos para a mega análise com a equipe da Enciclosapiens. Auxiliar, inabordável, parachegas, amparador, parceria, orgulho, ignorância, defensividade, para-realidade, pato-pensenidade, para-sinalização, entrosamento, egologia, epiconologia, tenepsologia, cosmoeticologia, psicossomatologia, parapercepciologia, energossomatologia e interassistenciologia. Antes de começar, eu gostaria de dar um recado, que é da oportunidade da prova geral de Conscienciologia, que vai acontecer domingo agora, dia 14 de dezembro, de 8 a meio-dia, no auditório do discernimento. A participação na prova é gratuita, é só chegar lá com a sua caneta e fazer a prova. E o que é interessante é que já tem 2 anos seguidos que nós selecionamos 4 temas e separamos verbetes desses temas. Então isso facilita até ao interessado a estudar, porque ele vai ler esses verbetes e já sabe o material da prova. E o mais sério da prova não é a nota é bobagem. O sério da prova e a ideia de nós que construímos a prova é um estudo dirigido, porque você vai pensar sobre temas, então a gente procura destacar aqueles conceitos que são imperdíveis, que não devemos esquecer, para a gente poder, na hora da prova, se esquecermos, não vamos esquecer mais, porque eu fiz as 3 primeiras provas, depois eu já comecei a participar da equipe de elaboração. E as questões que eu errei, eu não esqueço mais. Então, pensar como estudo dirigido, que é um trabalho, tem um amparador, vai estar lá junto. Então, realmente eu vejo que é uma oportunidade muito séria. Então, aguardamos aí a todos os interessados.
Então, vamos começar, então, com o verbete, que é o assistente inassistível. Então, por que fazer esse tema, né? Primeiro, porque a gente parte de um princípio, né, dentro da Conscienciologia, de que se tem uma função assistencial e se a pessoa está atuando de uma forma cosmoética, ela tem amparo de função. Ou melhor, que toda função assistencial, em tese, tem amparo de função. O problema é que, às vezes, a pessoa que está liderando, que está assumindo a função, ela tem dificuldades de se conectar com esse amparo. Então, e se a gente pensar que a maioria das funções são assistenciais, né, porque elas vão, de alguma forma, contribuir para a sociedade, algumas mais, outras menos, algumas de forma mais direta, outras de formas indiretas. Então, se aumentássemos essa conexão com os amparadores de função, a nossa sociedade estaria numa condição bem melhor. E aí foi pensando nisso que veio a reflexão de pensar o que tornaria, então, uma pessoa inabordável, amparo, no ato de assistir. E a gente até teve a preocupação de, na definição, colocar que ao adotar a postura, quer dizer, não é uma pessoa que ela... Eu acho muito difícil falar uma pessoa, ela é sempre inassistível. Não é por aí. Agora, o que a gente quer frisar aqui no verbete é que em determinados momentos ela pode se tornar inassistível. E é aí que, na hora que a gente traz o tema à tona e faz a explicitação, é que nos permite... primeiro, ficar alerta ao tema e, segundo, fazer alguma coisa para que minimize esses momentos pessoais de estar inassistível na hora de fazer assistência. Tá claro? Então, essa é a ideia que a gente está querendo passar aqui e debater com vocês hoje. Vamos aqui responder alguns tertulianos. Em coloquiologia, no final da segunda linha, o que intenciona a Consim em fazer uma pseudo-assistência de criar dificuldade para oferecer facilidade? Olha, na verdade, o que está por trás é uma manipulação, né? Então, a pessoa às vezes cria uma dificuldade, ela cria um problema, ela cria uma demanda, para depois ela vir vender ou oferecer um trabalho. Quer dizer, ela poderia, como vou dizer, criou o assédio para depois falar que vai fazer o desassédio. Então, isso não é o ideal. Então, isso na verdade, há uma manipulação da situação. Então, a pessoa está querendo tirar vantagem de alguma forma. Então, e aí, agora, o motivo são vários, mas eu acho que o principal é esse. E para que percorrer o caminho das pedras? Aí eu não entendi bem a pergunta. Para que percorrer o caminho das pedras? Eu não entendi. Você tem ideia? Não. A dificuldade, talvez, né? Por que criar dificuldade? Olha, aí como eu falei, às vezes a pessoa está criando, ela está querendo oferecer uma facilidade. Então, na verdade, é uma má intenção. Pelo menos nessa primeira ideia aqui, criar dificuldade para oferecer facilidade é uma má intenção. Então, às vezes a pessoa cria uma baderna e depois vem, eu vou pacificar, né? Tem muito isso, né? Então, cria a balbúrdia e depois vai consertar. Então, é complicado. A Pilar vai ajudar ali, fala. Chefe que exige do funcionário fazer determinada coisa que poderia ir por um caminho mais fácil. Mas ele obriga a começar pelo outro, embora ele saiba que seria mais fácil aquele que a pessoa tinha escolhido. Né? Vai falar alguma coisa, Jarbas? Pode ser um exemplo? Diga lá, Jarbas. Aí, só pegou o microfone. Eu fiquei pensando, ainda que de maneira inconsciente, quando os três neologismos assistente, inassistível e inconsciente, e assistente, inassistível, proposital. De maneira inconsciente, às vezes numa ação que você auto-presume seria assistencial, sei lá, num evento de mega proex grupal, a tarefa de todos nós aqui, mas você cria, usar a expressão do tertuliano, algum caminho das pedras. Pode ser, espero, né, a maior parte das vezes inconsciente e raríssimas vezes proposital, que é menor, é melhor, né, tal. Mas é um exemplo que veio à cabeça. Muito bom. Então, já está aqui, já estou com meus universitários aqui. Fatologia. Quer falar mais? É interessante uma abordagem que ele fez um pouquinho antes, desse inacessível consciente e o inacessível, né? Inassistível. O proposital é isso. Ele fez uma relação com o direito. Você gostaria de explicar, Jarbas?
Um pouco antes de começar, né, a apresentação do verbete, a gente estava conversando, eu e a Pilar, e eu falei assim, mesmo tem um dado se é algo inconsciente, tem um dado se a ação é proposital, e no direito, né, no julgamento, tem agravantes e atenuantes. E dependendo, tem uma expressão em latim, é in caso, quer dizer, o in caso, essa expressão é no caso concreto, que vai ser julgado, a gente vai fazer a aferição. Mas a pessoa que cometeu ou assumiu tal postura de assistente inassistível, quais agravantes, quais atenuantes? Às vezes a pessoa está envolvida em situações de um mega assédio grupal. Ela está bem intencionada e está realizando ações, mas um lapso que ela descuide, ela pode ter uma ação não tão cabível. Naquele momento se fechou. Não cabe também a questão da aplicação do dolo ou da culpa, no caso, se é inconsciente, culpa e o proposital com dolo. E o dolo e a culpa, de novo, agravantes, atenuantes. Uma situação é agravante, né, aquela com dolo, com a intencionalidade da má ação, e se for com culpa, é minorada a responsabilidade, mas ainda presente. Muito bom. Então, vamos voltar. Fatologia, página 12, segunda linha. Como reverter a inadmissão dos limites da autocompetência de quem é inassistível? Olha só, aqui é questão da autocrítica, né? Porque ninguém totalmente possui toda a capacidade. Então, a gente tem que admitir o limite da nossa autocompetência. Tem até um verbete que eu já defendi, que chama teto da autocompetência. Que a ideia é justamente isso, a gente buscar. Porque na hora que a gente se exercita para chegar no teto da competência, a gente vê o teto, a gente vê o que tem acima do teto. Então, senão fica na imaginação. Não, tenho muita competência. Não, vai no teto, aqui você vê, não, até aqui vai, não vai mais por enquanto, não quer dizer que a pessoa não vai evoluir. Mas esse exercício de ir para o teto é que a gente vê o limite da competência. Então, como é que a pessoa pode fazer? Primeiro, você pode dar uma lida nesse verbete teto da autocompetência. E é muita autocrítica, porque é impossível a gente ter uma noção de tudo. Até dentro da própria intrafisicalidade, são tantas especialidades as mais diversas, a gente não vai saber tudo. Então, até para focar um caso, focar uma situação, a gente vai precisar de ajuda aos universitários, né? Buscar ajuda a outros especialistas, até para poder chegar a determinada conclusão. Isso sem contar com a questão dos amparadores, que eles têm uma visão muito maior, eles estão vendo de cima, né? Eles não estão com esse restringimento da carne. Então, a gente saber a nossa competência e saber que a ajuda dos amparadores vão ajudar e muito a nossa visão é muito sério. E só para brincar um pouco, os amparadores vendo de cima, e a visão deles é para a visão perfura, transpassa, ultrapassa o teto. O teto literalmente, não é um obstáculo à visão deles, para a visão. O de cima é uma metáfora, né? Mas que a gente tem aquela ideia, né, que está em cima o céu, né? Quer dizer, como é que está arraigado, né? Mas não importa, não sei se vocês entenderam. Mas ele sobrepaira. Você pensar em termos de sobrepairar, ele sobrepaira os valores humanos, intrafísicos, aí serve a alusão ao de cima. Fatologia, página 12, última linha. É a covardia evolutiva que leva à acomodação a nível assistencial atual? Falta ousadia na superação dos seus limites assistenciais? De certa forma, sim. Eu acho que eu não diria que é só isso. Mas, com certeza, a covardia evolutiva, quer dizer, a pessoa, é porque tem que ver se a covardia, às vezes, é acomodação mesmo, a zona de conforto, né? A gente até colocou num dos itens ali a questão da postura preguiçosa. A pessoa também está bem assim, estou satisfeito, tá tudo bem, né? Está bem ou mal, tem um resultado, para que eu vou mexer com isso? Né? Então, agora, para superar o limite, aí requer uma série de fatores, inclusive a questão da reciclagem intraconsciencial, né? Como é que a gente vai assistir melhor? Nos tornando melhor. Quanto mais lúcido nós estivermos, mais assistenciais a gente vai ser, porque a gente vai ter mais visão de conjunto. Quanto mais parapsiquismo tiver, melhor nós vamos assistir, porque a gente vai conseguir enxergar mais. Então, tem um trabalho pessoal do assistente. Para ele melhorar a própria assistência, ele precisa se melhorar. O Freud já dizia, né, que o terapeuta, lá, o psicanalista, ele ia com o paciente até o limite da sua própria
análise, por assim dizer. E é mais ou menos por aí, né? Então, a gente não está falando aqui de análise, mas está falando de outras coisas. A nossa assistência é muito limitada pelo nível também das nossas próprias reciclagens. Quanto mais reciclagem a gente fizer, quanto mais a gente melhorar, mais a gente consegue. A gente já vai ter técnicas, vai ter experiências que a gente vai poder passar para o outro. Olha, funcionou comigo, né? Não sei se vai funcionar com você, mas dá uma tentada, né? Então, mais ou menos por aí. Mencionando, vou falar aqui, né? A acomodação ao nível assistencial atual. E o que você falou, né? A pessoa fica acomodada. Eu sempre me chamou a atenção a expressão da psicologia, zona de conforto. Porque a zona de conforto, e é um conforto assim tão precário, porque na verdade vem a pressão holopensênica. Por exemplo, os outros à sua volta, vindo até que você tem maior potencialidade, e ela vira uma zona de desconforto, ainda que a pessoa fique assim, né, tal. Lembra aquela história do sapo, a água vai esquentando na panela, ele não pula fora, ele não acaba ele sendo cozido vivo, e aí vira o... Você tem razão. Mas aí, quando a hora que o desconforto explode, aí que entra o que a gente fala de saturação, né? Mas a gente não precisa chegar na saturação, né? Porque também você lembrou bem, a própria zona de conforto, ela gera um incômodo, porque também a pessoa começa, a mimese, o reme-reme, chega uma hora que a pessoa satura. Então, às vezes o ideal é que não esperasse se saturar, né? Que a gente fosse mais proativo, né? Até o livro, né, do César, né, da proatividade evolutiva, ser mais proativo, né, não esperar saturar, vamos melhorar o que precisa ser melhorado, vamos em frente, né. De outra expressão antiga, né, lá no comecinho, quando só tinha o IIP, depois o IPC, a pessoa fica muito tempo parado, vai, aí depois, vai quando paro já foi. Lembra em 92, 93, a pessoa ficava, vai quando paro já foi. Essa é boa. Aí fica no campo dos sonhos, né? O campo dos sonhos é o contrário, você constrói que eles vêm, né? Coloquiologia, página 12, na primeira linha. Comentar a respeito do bloco do eu sozinho. O bloco do eu sozinho é uma expressão, né? A pessoa, o que é o bloco? O bloco é um monte de gente que sai. Aí o eu sozinho é que a pessoa ela vai só ela não se abre, ela não investe, não troca com ninguém. E justamente como é que se a pessoa não troca com os outros, como é que ela vai trocar com o amparador? Então é bem a questão da pessoa ir sozinha mesmo, né? E até tem no carnaval, de vez em quando tem umas brincadeiras, vai o cara sozinho lá, né? E o vício de não ouvir ninguém é um vício, né? É o famoso dono da verdade, o sábelo todo, em espanhol, né? Temos ali, não é sábelo todo? Quer dizer, sabe tudo, não quer ouvir ninguém, já é o dono da verdade. E aí é complicado, é um vício, né? É um vício do a priorismo. A pessoa a priori, ela já sei o que você vai falar, então não precisa nem falar, que eu já sei. E às vezes não, às vezes pode sair alguma coisa bem interessante. E só mais um comentário do bloco do eu sozinho. Em alguns eventos, né, ao longo da história da conscienciologia, é como se tivesse uma pessoa muito egocêntrica, muito egocentrada. Sei lá, ela funda uma IC, a gente fica, né, um evento ocorrido já. Não é uma IC, é a eu ser. Outra expressão coloquial, que é a IC de uma pessoa só. Eu ser. Não, a IC, eu ser. Eu sei, esse é o Jarbas com os seus... sempre afiado. Vamos lá. Também na coloquiologia, na primeira linha, poderia exemplificar a pretensão de não precisar de nada. É uma pretensão, porque ninguém não precisa de nada. Então, a gente já discutiu isso até no verbete senso de gratidão, né? Lá a gente faz uma listagem de várias pessoas a quem a gente é grata. Desde aquela que vai estar cozinhando a sua comida, alguém que plantou aquele alimento, alguém que costurou a roupa que você está usando. É impossível. Só se a gente for viver lá no meio do mato, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente já tem bastante trabalho e não sei se ia conseguir ia prover o essencial, de ter que caçar todo dia de manhã a comida, ia ser bem complicado. Então, a gente sempre precisa de alguma coisa. Então, é uma pretensão achar que não precisa de nada e, de certa forma, ter uma cegueira, né? Uma maurose, porque não está vendo a quantidade de benefícios que nós aurimos no dia a dia das mais diversas pessoas. E o assistente carne de pescoço. Carne de pescoço é aquele gênio danado, né? Que a pessoa tem um gênio difícil. E que é carne de pescoço? É difícil tirar a carne do pescoço, né? Então, tem pouca carne. Então, é difícil da pessoa entrar em contato. Isso aí tudo são termos dicionarizados, né? Você pode olhar a questão, pelo menos, do carne de pescoço. Pensa em enologia. Página 2, última linha.
Poderia falar sobre a ausência de espaço mental para as parapercepções? Como propiciar o espaço mental? Quais as técnicas mais eficientes? Olha, e aí tem uma série de técnicas. Uma delas seria todas as técnicas de autodesassédio, né? Todas as técnicas de higiene consciencial, as técnicas de manter uma retilidade pensênica. E não só isso, às vezes lembrar que exige parapercepção. Às vezes é um condicionamento. Então, o que é não ter espaço mental para parapercepção? Então, entra desde a pessoa está muito lá, presa nos próprios autoassédios, nos seus próprios problemas, monideísmo, né? Mas não tem espaço para ninguém, nem para quem está intrafisicamente, nem quem está extrafisicamente, né? Muito mais difícil. Então, e além disso, às vezes a pessoa pode até ser mais até calma, não estar com monodeísmo nem nada, mas uma pessoa que não pensa em parapsiquismo. Então, a pessoa às vezes não abre espaço, ela torce, não, isso é bobagem, não, ou então só vou pensar em parapsíquico quando estiver dentro da dinâmica, quando tiver uma dinâmica parapsíquica, ou quando estiver dentro de um curso de Conscienciologia, de qualquer outra linha que esteja falando de espiritualidade. Fora isso, eu não penso nisso. Então, esse também é um travão, não pensar na extrafisicalidade. Então, isso, uma técnica interessante é começar primeiro a pensar nisso. Então, chegou no ambiente, você pode se perguntar, como é que estão as energias desse ambiente? Tem amparador aqui? Tem assediador? Como é que está a situação? Então, com isso, seria uma técnica de começar a ter um abertismo para essa para-realidade, para você começar a perceber o que está acontecendo aqui. Então, isso requer tempo mental. E cada vez mais as pessoas estão com pouco tempo nesse sentido, né? E agora com os celulares, às vezes também complicado, né? A pessoa tem eu fico assim ainda meio abismada, né? Mas nas cidades maiores tem isso. Aqui em Foz, não sei se a gente está num outro grupo, não tem tanto. Mas é um minutinho que para assim, saca, é como se fosse sacar a arma, saca o celular, já começa. Quer dizer, cadê aquele tempo que a pessoa para, às vezes, pensar no que aconteceu, sentir as energias, olhar o que está ao redor? Não, vai direto para a tela. Então, cada vez mais, esse vício do celular está coartando. A gente está até escrevendo sobre isso para a jornada de parapercepciologia, né? Da questão da influência, né, do parapsiquismo nessa era da hiperconectividade. Uma delas é isso, não tem espaço mental. A pessoa, aquele tempo que ela podia estar, ela já está olhando a tela para ver alguma coisa. E ao contrário, né, essa perda de tempo restringe o cérebro. Em vez de dar mais tempo para abrir e aumentar o espaço mental, né? E quando você usou agora a expressão nessa era de hiperconectividade, eu lembrei de novo os comentários que a gente fez antes da zona de conforto, a hiperconectividade, mas fica tão rasteira, tão rasa, a conexão maior com o amparo, com o extrafísico, com o ocorrido, num evento que, sei lá, você tenha, infelizmente, assumido a condição de assistente inassistível. Se você tivesse parado, pensado, deixado o celular de lado, você teria conectado com o prioritário. Daria mais sério. Então, eu acho que eu respondi aqui. Sim, sim. Eu queria falar sobre isso que estávamos falando, né? Sobre a era da conectividade. E eu estava vendo uma palestra, né? De Sahar, de um pesquisador da Universidade de Harvard. Ele disse que se você faz uma tarefa que requer concentração, por exemplo, no teu trabalho, e ao mesmo tempo você olha o e-mail, diz que teu QI, né, coeficiente de inteligência, ele diminui 10%. Ou seja, você tem 10 pontos a menos de tu coeficiente de inteligência. Então, impacta na inteligência da pessoa. Diz que ele comparou, por exemplo, consumir maconha diminui 4 pontos. O e-mail 10. Então, foram umas pesquisas bem relevantes no sentido de a importância, né, de fazer primeiro uma coisa para depois fazer a outra e não fazer o que não geralmente fazemos, né? Fazer várias atividades ao mesmo tempo. Dá até para fazer várias atividades ao mesmo tempo, mas atividades mecânicas, né? Você põe a máquina para lavar, você faz. Agora, de cabeça, isso. Não dá. Por exemplo, escrita junto com celular não funciona. Não dá. Tem que desligar.
Então, acho que a gente já deu vários exemplos aqui para ele, né, sobre a questão do espaço mental, inclusive a neurociência já está falando sobre isso também. Fatologia, página 2, final da segunda linha. Gostaria que fizesse uma abordagem sobre a desconfiança quanto à inteligência e eficiência alheias. Na hora que a pessoa não confia, na hora que a pessoa não delega, ela desconfia, de certa forma, da inteligência e eficiência alheia. Não é? Então, lógico, você não vai delegar um trabalho para qualquer um, você vai ir testando, você vai vendo até que você cria confiança no outro. Mas o que a gente está falando aqui, geralmente a pessoa, a gente está falando do fechadão, ele não confia em ninguém. Então, obviamente, você não vai confiar em todo mundo, você vai vendo e verificando, não, a pessoa tem competência para fazer isso, vamos testar, vamos passar. Né? Então, é mais ou menos por aí. E no caso do tema do verbete, é que não há uma confiança nos amparadores, né? Na inteligência e eficiência dos amparadores. A pessoa quer estar sempre à frente, ela quer às vezes só tomar a frente do caso sem querer ouvir, às vezes, uma dica, porque essa dica pode até ir contra o que ela está pensando. Patologia, página 12, terceira linha. Poderia discorrer a respeito da ilusão de recebimento incondicional do amparo extrafísico sadio? Isso já é seria uma outra causa, né? Você vê que aqui no verbete a gente coloca algumas causas. Então a gente coloca primeiro, ó, a inaceitação e desconsideração da existência multidimensional. Então a pessoa que é eletronótica fica muito difícil ela conseguir perceber os amparadores. Mas ela até tem a ideia, tem a inspiração, mas não dá o devido valor. E aí entra o repúdio à visão ficcional da existência das consciências aparadoras. Então, ou o repúdio ou a visão ficcional dá na mesma, como é o caso ali da ilusão de recebimento, que tem a ver com essa visão ficcional. Essa ilusão de recebimento é uma visão ingênua, às vezes. Não, então eu tenho amparador, então o amparador vai me ajudar sempre. Mas a pessoa não move uma palha ou não faz nenhum movimento para que ela consiga entrar em contato. Tem um verbete dos 700, não um verbete não, um capítulo dos 700 experimentos, que é dificuldades recíprocas. Não sei se muitos já devem ter visto, que mostra que há uma dificuldade, não só é difícil para nós entrar em contato com o amparador, como é difícil para ele entrar em contato. Então, cada um faz o seu esforço, se encontra no meio. Então, essa ideia que é incondicional, primeiro, independente do que eu faça, então eu não preciso me preparar para entrar em contato com o amparador, está tudo certo. Ou, também eu não preciso nem ser cosmoético, nem nada. Eu vou ter amparo e acabou. Então, a gente vê que não é bem assim. Tem um verbete que eu escrevi, chama amparofilia, que é mais ou menos nessa linha, de a gente buscar criar essa amparofilia. E essa amparofilia, não só a gente ter uma certa estima, né, um apreço pelos amparadores, como também fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para favorecer essa conexão. Que entra desde, tem que trabalhar a energia, senão vai facilitar. Vamos melhorar o parapsiquismo, fazer exercício para melhorar? Vamos ser mais cosmoéticos? Vamos buscar ter intenções melhores? Então, tem uma série de fatores que nós possamos fazer para conseguir entrar em contato com o amparador. Sim, Jarbas? Uma outra expressão, né, que ele em palavras, que tem uma autopresunção, aí dá um palavrão aí, uma autopresunção de irreprochabilidade. A pessoa presume de si que todas as ações são irreprocháveis. Não, ninguém pode apontar um mínimo, ínfimo traço aqui de algo errado. Aí fecha a porta mesmo, né? Como fecha a porta. Você na fatologia, na colocologia, como você foi feliz na escolha, assim, não se alongou, você foi assim uma essência, até o que o professor Valdo comentava hoje, né? Ele falou. A análise sintética, assim, para a escolha dele. Parabéns. Obrigada. Que a ideia foi isso mesmo, aí fazendo as sínteses. Outra pergunta aqui dentro da assistencialidade, só a intenção e boa vontade não bastam para uma boa assistência. O professor Valdo sempre fala, né? De boa vontade e boa intenção, o cemitério está cheio, né? Que a pessoa às vezes vai ajudar e acaba morrendo antes do tempo. É preciso autodiscernimento. Perfeito. Foi o que observei quando estive no CAEC. Quais exemplos poderia dar para termos esse abertismo assistencial? Olha, o autodiscernimento é pensar sobre o ato. Então, por exemplo, intenção e boa vontade é primordial. Obviamente que a gente precisa de boa intenção e boa vontade. Isso aí é ponto pacífico. Mas se a gente não tiver discernimento, a gente faz besteira. Então, por exemplo,
Desde isso que a gente falou antes, a pessoa às vezes acabar com soma antes do tempo, e além dos próprios limites somáticos. Às vezes tem tanta vontade de ajudar uma pessoa que mais atrapalha do que ajuda. Aquilo que o professor Valdo sempre fala, às vezes, a pessoa te pede R$200, você dá 5 milhões. Às vezes 5 milhões vai acabar a cabeça dela, a pessoa quer um assédio violento. Então, esse exemplo de saber a hora de ajudar, como ajudar, que às vezes a melhor forma de ajudar é não ajudar. Tudo isso tem isso, aí não criar dependência. Então vamos supor, você vai criando dependência, a pessoa vai ficando dependente. É hora de você tirar o time, porque o não ajudar vai ser mais assistencial. E também esse discernimento entra de saber o que falar. Às vezes a TARES, ela exige, às vezes, uma veracidade ou uma sinceridade que às vezes é difícil. Então, tem um ônus, tem um preço. E aí, às vezes, é necessário esclarecer, tendo o discernimento de ver a hora certa, o momento certo, a testemunha certa. Então, esses exemplos que a gente está tentando buscar, você vê como é esse abertismo, a gente vai, ou melhor, o discernimento, a gente aprende a discernir exercitando, né? Então, é exercitando o seu discernimento, o melhor do pior. Às vezes você vai pensar que o negócio é melhor, não é, e você vai aprender com o erro. Então, discernimento se aprende fazendo. Mas o que é interessante no discernimento é o exercício da ponderação, tanto antes do ato como depois do ato. Então, eu ponderei e eu tomei essa decisão. Foi a melhor ou não foi? Vamos avaliar. Eu fiquei lembrando, né, dos dois vocábulos que você usou, discernimento, ponderação. Eu fiquei lembrando da expressão que nós sempre empregamos aqui e que está no meinho da expressão parapsiquismo lúcido interassistencial. É só para reforçar isso, né? Que o lúcido, ele sintetiza, de novo, lúcido, cosmoético, interassistencial, mas o lúcido é o discernimento, a ponderação ali grafada nesse termo. Lembrar que a gente sempre fala, é o parapsiquismo interassistencial lúcido, né? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, aumentar essa lucidez o quanto mais, e o cosmoético, eu posso ser assistencial sem cosmoética. Então, e aí entra o atenuante e agravante. Você está ajudando? Tá, mas até que ponto? Então, aí entra o discernimento para ver a situação. Tá? Fobiologia, desculpa. Poderia ampliar a tanatofobia no contexto do verbete? A gente pensou em pôr a tanatofobia aqui para dizer o seguinte: quando a pessoa ela confia no amparador, não tem medo da morte. Porque se ela está afiada com o amparador, ela vai pelo menos pensar, olha, eu devo ter aí, eu vou morrer, eu devo ter aqui um comitê de para-recepção, eu já estou de certa forma trabalhando. Então, era nesse sentido, quer dizer, o medo da morte, às vezes ele pode gerar, ele é o contrário da amparofilia, de você ter uma boa relação com os amparadores. Então, quer acabar com o medo da morte, começa a ter uma boa relação com os amparadores. Pelo menos você vai ter uns amiguinhos do lado de lá que podem te receber, né? Tem até um verbete, comitê de para-recepção. Você vai ter mérito muitas vezes, porque se você está trabalhando com amparador, você tem aí algum mérito. Poderia comentar a síndrome de Robin Hood? Bem, a ideia do Robin Hood é bem do assistente, de certa forma, inassistível, porque olha só, o Robin Hood ele vai lá, e o que ele faz? Ele rouba dos ricos para dar para os pobres. Então, ele rouba porque de quem ele considera privilegiado, suposto privilegiado, para dar para quem ele coloca como suposto despossuído. Então, ele está roubando de um, então ele está sendo assediador de um para ajudar o outro. Então, esse é o tipo guia cego. Então, ele acaba sendo inassistível pela má intenção. Uma das características dos amparadores que a gente coloca é que os amparadores eles são universalistas. Ele jamais, para ajudar alguém, ele vai prejudicar outro. E aqui o Robin Hood vem isso, ele prejudica um para ajudar o outro. Então, aquela ideia do não, eu vou roubar para distribuir. Espera aí, alto lá, né? Vamos ir com calma, muita calma nessa hora, né? Você está vendo? Você está tendo discernimento para ver quem são esses considerados privilegiados. Vamos olhar com calma, vamos muita calma nessa hora. Então, é nesse sentido. Sim, por favor. O Robin Hood, ele não achava que ele estava prejudicando, que aqueles tinham demais. Mas aí... Então, eu estou tirando deles, não vai fazer falta, né? E quanta gente com tanta falta, então se eu dou para eles, eles vão se beneficiar. Mas isso aí é tudo bem coisa de guia cego e de corruptos. Tem muitos corruptos que falam isso. Não vou roubar do tal local porque tem muito dinheiro lá.
Não pode roubar de banqueiro, porque banqueiro tem muito dinheiro. Não, isso aí não justifica. Não, ele justifica ele, né? Os fins não justificam os meios. Os meios, claro. O que é isso? Você está sabendo o que se faz? Às vezes esse dinheiro está ajudando outras pessoas. Às vezes esse pseudo-privilegiado está dando emprego para zilhões de pessoas. Então, vamos com muita calma nessa hora. Eu acho, então, é muito cuidado para... Né? É muito cuidado. Muito cuidado na hora de ver. Tem que entrar a cosmoética nisso. Então, o exemplo da síndrome de Robin Hood é justamente para exemplificar uma questão que você vai prejudicar um para ajudar outro, tá? Taxologia, página 14. Poderia expandir os itens auto-vitimizada e estelar. Auto-vitimizada. Ajuda oferecida em nível inferior às próprias possibilidades, sendo coartada pela dificuldade de assumir os autotrafores. Então, nesse caso aqui, é um daqueles que tem atenuante, de certa forma, não é uma má intenção, mas a pessoa, ela se assedia tanto que ela não consegue expor os trafores, então ela fica inacessível ao amparador. O amparador quer até ajudar, mas a pessoa não deixa, ela fica tão muito assediada, tão se jogando para baixo, que ele não consegue ir com ela até onde ela poderia ir. Então, o trabalho fica em subnível. Então, a gente coloca aqui, ó, autoassédios obstruem os canais de comunicação com o amparo extrafísico, porque a pessoa não entra nem em sintonia, né? Está lá autoassediada. Quem prioriza assistência descarta os autoassédios para oferecer o melhor de si. Então, isso aqui é uma estou sendo meio peremptória, mas é para pensar mesmo, né? Então, se você prioriza assistência, você vai ver, vale a pena eu ficar aqui me batendo, gerando autoassédio, ou não é melhor eu focar naquilo que eu tenho de melhor e ir em frente? Então, era nesse sentido que a gente quis colocar. E aí, estrelar é ajuda, é estratégia de marketing pessoal, servindo de recurso para posar de bom moço ou bom moça na mídia. Aqui já é bem o contrário, já aqui há uma má intenção. Quer dizer, é uma ajuda, mas é uma ajuda com uma intenção torta. A pessoa ajuda mais porque isso aqui vai dar ibope, vai sair no jornal. Então, ele se torna inabordável os amparadores, porque muitas vezes essa situação aqui, se a intenção não é boa, gera um processo de ser inaceitável. O amparador ele não vai se acompliciar com isso. Ele pode até ajudar de alguma forma ou outra, se isso for, vamos ver, às vezes os assistidos de certa forma, mas a pessoa em si, ela fica inabordável. Então, ó, dissimulações não ofuscam para olhos lúcidos. Quem valoriza os efetivos resultados assistenciais não privilegia a exaltação da própria imagem. Então, na verdade, a intenção, não há discernimento nessa ajuda, é uma ajuda para aparecer. Sim, por favor. Estamos na taxologia. Tá. Eu estou vendo alguma semelhança com dois itens aqui, então eu queria que você ampliasse o número 3, dominadora, e a superprotetora. E a 12. A 12, porque ambas trabalham com poder. Exatamente. Só que uma é diferente da outra em quê? Sim, vou te dizer. Até a gente teve a preocupação lá na taxologia de falar que não excludentes, né? Porque o fato da pessoa ser vitimizada não quer dizer que ela seja egocêntrica, o fato dela ser estelar não quer dizer que ela seja, às vezes, sociosa. Então, não são categorias que só a pessoa está só em uma, ela pode se encontrar em várias, tá? Agora, diferente da dominadora para a superprotetora, é o seguinte: na dominadora, a ajuda é concedida quando se detém o poder das ordens de comando, impondo regras e condições inquestionáveis. Com o viés aqui, ela se torna inassistível porque ela quer ter o poder, ela não aceita a ordem de ninguém. E na hora que você está trabalhando com o amparador, você vai receber inspiração. Então, às vezes, não, eu quero ir por aqui, vem o inspirador, vai pelo outro lado. Ou então, você quer falar alguma coisa, vem a inspiração. Fica calado, né? Não é para falar agora. Então, quer dizer, você, de certa forma, está seguindo, você está ali pensando junto e seguindo uma orientação. Então, nesse viés da dominadora, é que a pessoa, ela não, então, tem que ser do meu jeito. Na hora que ela fala tem que ser do meu jeito, ela não vai entrar em contato com para-inspiração. Então, esse é o viés. Na superprotetora, o viés é outro. A pessoa, ela quer ter a dependência do assistido.
o foco não é tanto de não receber ordens. Ela pode até receber ordem, não tem problema, mas o que ela não quer é que ele realmente não precise mais dela. Então, ele quer o quê? Ajuda é motivada pela manutenção da dependência do assistido, sem instruir para a autonomia. E, com isso, libertar-o para caminhar por si. Então, aqui você vai dar lá, não vai ensinar, o famoso não vai ensinar a pescar. Às vezes você vai cuidar só da ferida, põe só um remedinho ali paliativo, mas não vai deixar cicatrizar, porque aquela ferida tem que ser cuidada, fazendo uma metáfora. Então, a pessoa não quer que o outro crie autonomia, não dá o caminho das pedras. Aí entra o caminho das pedras no início, né? Porque eu entendo o caminho das pedras, mas assim, às vezes é o caminho que você vai mais correto, né? Não sei. Então, o caminho que você vai fazer para chegar a determinado ponto. Então, era essa a diferença, tá claro? Sim, e dá para entender que ambos usam as manipulações? Os dois manipulam de certa forma, mas no primeiro ela tem o segundo é manipulação. No primeiro ele quer dominar, não necessariamente ele está manipulando, ele quer dominar. Ele não ouve ordem de ninguém, tem que ser do meu jeito. Então aquela pessoa às vezes não consegue. Essa personalidade vai ter muita dificuldade de fazer o tal da passividade ativa, que é aquele momento aquela técnica que você dá uma certa passividade para os amparadores, para que eles às vezes mexam com as suas energias, até que ele pode chegar até o ponto de uma semi-possessão benigna, mas você está lúcido ali, entra a lucidez, você não perdeu o controle, mas você permite que alguém conduza. O sentido que eu pensei do dominador é que a pessoa não permite isso. Ela não permite, ela não permite que ninguém, ela tem que ser ela o tempo todo no controle, tá? Então esse foi o viés. Pode falar. Um comentário. Eu gostei que você mencionou aqui, né? Em ordem alfabética, 12 categorias de posturas equivocadas, não excludentes. Eu tenho aquele detalhismo. Pode falar, pode falar. E eu fiquei pensando agora na explicação para ele. Quando eu li o não excludentes, eu parei, sempre eu tenho esse efeito, falei assim, o que a Adriana quis? Aí eu pensei que não excludentes de outras posturas, além das 12 aqui listadas. Não, a ideia não. Aí eu fiquei pensando, e sugeriria, fica a seu critério, colocar não mutuamente excludentes ou não, aí vem o neologismo, interexcludentes. Porque aí você vê, se mutuamente, eu acho que o termo mutuamente, no caso, não abrange todas, mas a gente faz uma pesquisa melhor. Se abranger só 2 a 2, você vê não interexcludentes. Aí fica bem marcado, demarcado, o viés semântico que você pretende empregar. Sugestão. Vou olhar mutuamente direitinho. ou interexcludente. Não mutuamente ou não interexcludentes. Concordo. Boa. Codigologia, primeira linha. Como habilitar-se para efetivar para conexões sadias? Olha, tem 2 verbetes que eu vou sugerir para você dar uma lida. Um é o coenergização cadenciada. Nesse verbete, a gente dá algumas dicas de conexão que servem para essa condição aqui. Ó. Então, por exemplo, a gente fala assim, do soma, do energossoma, do psicossoma e do mental soma. No caso do soma, a gente dá exemplos, tá? Relaxamento físico, homeostasia orgânica, desintoxicação somática, passividade motora, alerta. Porque se a pessoa não consegue relaxar, ela não vai conseguir fazer para-conexão. Porque ela vai estar sempre muito tensa. Então, esse é um exemplo. Energossoma, vigor energético, trabalhar as energias, ativar os chakras e começar a exercitar assimilação. Isso também vai ajudar na paraconexão. No psicossoma, manter a emoção mais rígida, evitar manter uma serenidade íntima relativa, né? Não ter medo de parafenômeno. Então, também são algumas sugestões na parte do psicossoma. E do mental soma, a gente falou antes, não ter monideísmo, acalmia mental, buscar exercitar. Uma coisa que é muito importante para fazer o trabalho com os amparadores é o treino da atenção dividida, né? Porque você lidar com o extrafísico é atenção dividida. Você está atento aqui e atento ao que está acontecendo no extrafísico. Então, esse exercício cerebral auxilia também a fazer isso. E um outro verbete que sai um pouco da linha, mas também ajuda, é o aclimatação pretaris. Então, essa é a ideia de você se preparar antecipadamente antes de fazer alguma atividade tarística. Então, você vai dar uma aula, chegar com antecedência, você vai estudar antes.
Então, dependendo do caso, aí vai variar. Por exemplo, já teve uma determinada atividade que eu fui fazer que eu me preparei 1 ano para ela. Então, que aí envolvia outro idioma e tudo. Então tem atividades que essa aclimatação pode variar de tempo também. Então, uma coisa que eu acho muito importante, até para ajudar na paraconexão, sempre estudar na véspera, mesmo que o curso já tenha dado 10 vezes o mesmo curso. Na véspera eu olho todo o material de novo e vejo, às vezes até, eu gosto até um pouco antes da véspera, porque às vezes vai surge ideia de livro, às vezes, e é interessante, os cursos nunca são iguais, mesmo os teóricos, né? Então, às vezes é um livro que chama atenção e de repente ele vai ser o mais importante, um insight, uma associação de ideias, às vezes que nunca tinha, meio inédita, que surge, às vezes, nesse preparo e que vai ser, às vezes, crucial. Vai vir uma pergunta exatamente, às vezes, com aquela ideia. Então, isso eu vejo que são formas de se preparar. Então, para efetivar uma paraconexão sadia, entra tudo isso. Entra um preparo energético, pessoal, como a gente falou, um preparo emocional, se conhecer melhor. Então, entra. Acho que a Conscienciologia, como um todo, ela ajuda, de certa forma, ou melhor, a gente poderia até dizer que a própria Conscienciologia, as técnicas todas, nos está nos habilitando para a gente efetivar para conexões sadias, né? Adriana. Sim? Eu queria te perguntar aqui na página 14, se a sua listagem está muito boa. Obrigada. Especificamente os itens 8, 9 e 10. Tá, vamos lá. 8, 9 e 10. 8, poliqueixosa. A poliqueixosa, ela já lembra muito, ela é bem parecida com a auto-vitimizada, né? Então, ela já entra ali, é bem, mais ou menos na mesma linha, mas ela tem um viés diferenciado. A poliqueixosa, a ajuda é contaminada pelas múltiplas reclamações sobre pessoas, fatos e condições não serem conforme deseja. Eu acho que todo mundo já deve ter visto experiência disso, né? A pessoa está lá para ajudar e começa a reclamar que o ar-condicionado está assim, que o som não está passado, que blá, 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 blá. E na hora que ela entra nesse nível, ela se torna inacessível aos amparadores também, porque não dá clima, não tem nem o holopensene, não cola. A pessoa ficou tão num processo, às vezes, de reclamação, e aí entra heterassédio também, e era uma série de confusões e não há como se conectar. Então, naquele momento, a pessoa ficou inassistível, não tem como, o amparador não chega, pela questão do próprio holopensene que ela gerou. Então, a gente fala, né, patopensenes desintonizam dos paracanais homeostáticos, saiu de sintonia. Quem sustenta o megafoco nas carências do assistido verifica a futilidade dos caprichosos e desgostos egocêntricos. Os caprichosos, não. Futilidade dos caprichos e desgostos egocêntricos. Não, aqui tem caprichos, tá? Tem um OS a mais aqui. Então, é isso. Os caprichos e os desgostos egocêntricos, eles perdem razão de ser na medida que a gente começa a ficar mais atento. A carência do outro, o que o outro precisa. A segunda é a preguiçosa. A ajuda é condicionada ao dispêndio de mínimo trabalho, recusando a sair da comodidade em favor de outrem. Então, aquilo, eu ajudo, a gente falou um pouquinho de zona de conforto antes, né? A pessoa é indisponível, é preguiçosa. Não, eu ajudo não, mas tem que levantar agora. Então, a pessoa foi lá, às vezes tem muita reclamação, né? A pessoa está lá, aí está ali, agora estou na hora do meu descanso, vou ver uma televisãozinha, aí vem uma escagem. A pessoa fica a pé da vida, né? Não, mas agora? Agora? Ai não, aí você vai ter que levantar, vai ter que trabalhar energia, não é? Então vai ter que fazer todo um processo. E aí, se a pessoa tem a tendência, às vezes, a não ter essa prontidão junto com os amparadores, eles não vão contar com ela, né? Então, amparadores precisam contar com consciências parceiras, dispostas e operantes. Quem reconhece a relevância da tarefa assistencial não mede esforços para realizá-la eficazmente, né? Então, a pessoa que não, eu só quero conforto, a mordomia, eu só ajudo, mas tem que ser com esses quesitos, né? Então, pede muita mordomia em vez de querer facilitar. Você se refere àquela proatividade imediata, né? Aconteceu, apareceu, a pessoa está aberta e está disposta a ajudar. Positivo e operante, né? E a pessoa que tem preguiça, ela fica indisponível. Então, os amparadores não podem contar muito com ela, né? Então, tem momento que não dá para contar. E a outra é a 10, né? A sectária.
Não, é poliqueixosa preguiçosa, eu pulei a... Ah, não, foi isso mesmo, 8, 9, 10 você pediu, né? 8, 9, 10. Sectária. A ajuda é restrita a quem atende supostos pré-requisitos autoestipulados, excluindo os demais. Então, é aquela história do endosso sentimental. Eu só ajudo a quem eu sou simpática. Essa pessoa não vou com a cara dela, não vou ajudar. Então, que coisa mais antiassistencial que isso? Então, aqui já há uma anticosmoética crassa. E os amparadores, eles não vão se acompliciar. Então, não, eu só ajudo os meus amiguinhos. Mesmo que eles estejam errados. Mesmo que eles estejam fazendo uma coisa errada. Não. Aos amigos tudo, aos inimigos nada, né? A lei, né? Essa aí, né? Então, é complicado. Então, amparadores são universalistas. Quem opta por cooperar com a humanidade e para a humanidade supera qualquer tendência à acepção de pessoas. Então, é isso que a gente queria colocar. Eu queria só fazer mais uma... Você quer... Não sei se vai ser muito, se você achar inadequado. Engraçado, veio o Roberto, o veterinário, mas a Vassili Kima, veio a turma da bicharada. Aí eu falei, veja se você acha cabível incluir mais alguns seres intrafísicos. Quem opta por cooperar com a humanidade, para a humanidade... posso humanidade. Humanidade, vírgula, para a humanidade e... Sub-humanidade. E sub-humanidade. Tá. Porque, eu só gosto de gato. Eu só gosto de cachorro. Eu acharia sugestão. Vamos pensar. É verdade, pega todo mundo, tá perfeito. Você sabe que eu fiquei pensando, vendo essa sua listagem, que uma coisa que seria bem interessante é fazer também, claro que num outro verbete, num outro momento, um artigo, essa mesma listagem do lado oposto, em termos de assistência. São padrões de assistência. Né? E aí, expandindo um pouco mais, eu fiquei pensando em gradações de acoplamento. A gente teve esse final de semana acoplamentário com 3 EPICOMs, o Moacir, o Fred e o Félix. E durante os campos, participei como tradutora, mas também participei do campo. Durante os campos, é uma ideia que me ocorreu. Os padrões de acoplamento, porque em termos de assistência, é como se a gente pudesse sempre acoplar mais, sempre ter um resultado melhor. Então, fica aí a sugestão. E acoplar com níveis também mais altos, né? Eu estou lembrando agora do livro, do capítulo, toda fala verbete hoje, do capítulo do Professor da Consciência, daquele da monja, e o professor Valdo acoplava com a monja, ele dizia que ela sentia as dores do mundo, né? Então, jamais não se acoplar com alguém que está sentindo as dores do mundo. A gente tem que ter um nível de equilíbrio íntimo enorme para que a gente também consiga acoplar com consciências mais evoluídas. E até porque deve ser bem constrangedor. Você vê uma pessoa assim super lúcida e aí você vai realmente ver o seu limite, né? A sua verdadeira, as suas imaturidades devem ficar todas assim com holofote, né? Então, esse negócio de acoplamento é muito sério mesmo que você está falando. Quer dizer, não só em níveis, eu veria níveis de aprofundamento entre duas pessoas, como também de níveis evolutivos, né? Até, por exemplo, a pessoa acoplar com um mega sediador grandão, ela também tem que ter um nível de equilíbrio muito íntimo. Senão ela entra na onda e vira e fica igual a ele. Do contrário também, uma consciência livre, mas não acoplar com uma consciência livre, acho que tem que ter uma cabeça assim violenta para conseguir. Então, isso também eu vejo que é um crescendo, a gente conseguir ter mais gabarito para acoplar não só com os mais doentes, ou melhor, os extremos de doença, como os extremos de saúde. Deixa eu só aprofundar um pouco mais esse tema. Uma outra coisa que me ocorre é assim, quando é que eu sei que a assistência chegou no melhor patamar que eu consigo doar? Seria o lado oposto. Quando é que a gente consegue? Porque a gente tem os resultados, a gente percebe, muda o campo, melhora o campo, desacopla, fica harmônico, mas até onde daria para ir? Não sei, uma ideia aí só para a gente... eu acho isso aí, você tem que ver na hora, acho muito difícil, né? Eu acho mais sério, assim, aquilo que também o professor Valdo fala, né? Matar mosquito com bomba atômica, você dá tudo que você tem naquele momento. E aí entra um pouco naquela ideia do teto da competência também, né? Você dá tudo. E aí você pode, às vezes, chegar, não, fui até onde deu, mas não é fácil, isso realmente é uma coisa difícil, né? Você vê qual é o limite, se você deu tudo o que tinha que dar. Mas eu acho que é experimentando também. E às vezes, quando você dá demais, você vai ver que você vai ficar 2 dias de cama, né? Lá
caído. Então, opa, foi além do meu limite naquele momento, mas eu fiz assistência. Então, isso tudo tem que, eu acho que é meio na experimentação mesmo, experimentando. Até porque, às vezes, tem assistências que são mais tranquilas, você já vivenciou, já melhorou, aquilo é mais fácil. Tem outras que tem que ir tateando, né? Então, depende do contexto. Eu acho que isso aí é muita variável. Eu acho que mais sério e por que é tão importante essa conexão com os amparadores? Porque com a conexão com eles é mais uma variável importantíssima para ver aonde ir. O limite que vai, às vezes eles dão um limite. Então, essa conexão, acho que até ajuda nisso que você está fazendo, que você está perguntando, né? Porque eles mesmos, eles vão dando dicas, né? Do que é para fazer, se é para recolher o time, se é para continuar. Um dos assuntos que foi falado nesse complementário, que a gente estava conversando com um amigo na hora do almoço, era justamente isso. Então, já entra desassediando, já entra com energia, já entra assistindo, né? Mas é sempre um ponto aí interessante a ser questionado. E eu queria aproveitar, você já deu a dica, mas reforçando na página 12, sinergismologia. Tá. É que a pessoa, na verdade, o assistente inassistível, naquele momento, ele tá sendo apedeuta, quando há um sinergismo, quando junta essa equipinha, equipex, o sinergismo é muito positivo. Um exemplo que eu sempre dou nisso é o curso ECP2. O ECP2 é um grande exemplo disso, porque é um curso que existe uma equipe grande para que esse curso venha a ser feito. Ele exige uma equipe não só no pré-evento, né, de várias pessoas que vão trabalhar para formar turma, para verificar o hotel, como durante no campo. No campo, então, tem todo um processo de uma equipe intrafísica entrosada com a equipe extrafísica. Então, acho que esse é um exemplo bom de mostrar uma máquina, é uma linha de montagem, uma máquina funcionando. Aquilo funciona quando ela está azeitadinha, você vê que não está, parece, teve um CP2 que eu dei recentemente, foi interessante, parecia até que as pessoas nem estavam andando, elas flutuavam no campo, assim, a equipe. Muito interessante, como não faz marola. Você vê que o negócio está azeitado. Então, suave, é um grande exemplo quando a turma fica bem azeitada, você vê que é uma maquininha, vai assim, mas que não tem. E aí, como é um exemplo dessa assistência integrada intrafísica e extrafísica. Eu queria aproveitar o teu exemplo. Você pode falar, você ficou de ACP2, quanto tempo antes você começa a perceber as repercussões prévias do curso que você vai ministrar? Varia, depende do curso, depende do evento, depende de muita coisa. Eu não diria... Em tese, na hora que você já entrou na escala, já começa, né? Já fechou você naquele grupo. Mas tem uns que exigem mais, outro menos. Por exemplo, eu fiz o ECP2 de Buenos Aires, esse me exigiu bastante. Foi bastante tempo de preparo, porque ainda tinha envolvimento do idioma, da cultura. Então, eu fiz realmente uma imersão na cultura. Eu li livros, eu li filmes. Então, isso foi bem interessante. Então, depende. Mas é difícil falar assim, então esse assédio é desse evento tal. É porque a gente tem muito evento, né? Mas a gente, às vezes, começa a supitar alguns temas. Agora, o principal mesmo, assim, que a gente vê com muita... Né, quando chega mais perto, aí fica muito óbvio. Que aí o evento começa mais a supitar, e às vezes até a gente começa a lembrar, eu tive uma experiência parecida com isso antes, se associar, já era no evento. E como já está mais claro qual vai ser o tom, ou vai ser o nível de assistência do evento, aí às vezes ou melhor, a posteriori a gente fala, aquela situação, aquela outra já era dessa. Às vezes nem sempre é tão claro você antes de começar. E aí, como eu falei, varia. Em tese, na hora que você está na escala, já começa. Mas isso vai ficar mais forte ou não, vai depender do curso, de uma série de coisas. Obrigada. O exemplo do ECP2 de Buenos Aires foi o que você havia mencionado antes do verbete aclimatação pré-TARES. Exatamente. E que um ano antes você começou mais de um ano. Fazer toda a introjeção por cima do idioma, né? Mais de um ano. Mas eu fiquei um ano mais de um ano. Então, e aí foi até que deu a ideia de fazer a aclimatação, porque eu sempre faço isso, sempre que eu vou fazer uma itinerância, eu faço o meu preparo, né? E principalmente quando chego lá. Mas aí vai variar, pode ser de um dia, de um mês, de 2 meses, de um ano. Quer dizer, 1 ano e pouco, quer dizer, isso vai variar
do evento, da demanda, e aí a gente vai sentindo, cada um sabe. Mas nesse específico, um fator... Porque tinha língua também, né? Bastante pronunciado foi tinha o idioma, né? Tinha o idioma. Então, acho que isso também favorece a questão do idioma e da cultura, né? Poderia comentar brevemente como aplicar cada técnica? Vamos lá. A gente vai... Tecnologia... Técnica da aclimatação pré-TARES. Bem, esse é o verbete. A gente procurar, e fala assim, o conjunto de procedimentos técnicos capazes de promover a afinização com o alopensene do local e das consequências envolvidas, que favorece a conexão com o amparo de função e a eficácia do esclarecimento. Então, entra, desde como a gente acabou de dar o exemplo, então a gente coloca aqui, ó, a gente dá uma série de informações. Por exemplo, bibliográfica, você pode ler livro de história, filme, documentários, às vezes conversar informal, ver como é que está a questão dos jornais, fazer um turismo quando chegar lá. Não, isso não é muito, mas às vezes você tem uma ideia de onde ir, onde não ir, pegar algumas gramáticas e o idioma. E a gente até coloca aqui, pode ser, ó, meses prévios, dias prévios, horas prévias ou minutos prévios. Então, a gente até coloca isso aqui no verbete mais detalhado. Então, entra desde a questão de você chegar antes no ambiente. Isso faz uma diferença. Eu tive uma experiência até recente. Geralmente eu chego meia hora antes. Eu tenho uma regra desde a época do IPC, né, uma orientação em que eu sigo sempre. Então, no mínimo meia hora eu procuro chegar antes de qualquer evento. Nesse caso, eu comecei a chegar 1 hora. E teve um dia que foi essencial. A gente chegou 1 hora antes, o negócio pegou. E eu vejo que o êxito do processo depois foi justamente ter chegado 1 hora antes. Você via que já começou um trabalho ali intenso. E nem sempre, você chega 1 hora antes, não tem nada. Você fica lá, você vê que está tudo certo. Mas essa predisposição para o que der e vier, que eu vejo que faz diferença. E às vezes não. Às vezes você chega e o negócio começa a pegar. Outra coisa que eu falei, ler antes também, né? Eu sempre leio o verbete um pouco antes, leio aqui, leio em casa, leio de véspera, porque isso vai ajudando a associar algumas ideias, às vezes vem lembranças que não tinham pensado, isso eu acho que favorece. E só para reforçar, né? Digamos, você recebe aquela luz, aquele pensene, né? Chega 1 hora antes, porque você não estava na condição desse verbete, você estava como assistente acessível. Aí vem a informação, sim, olha, sim. Adriana, chega mais cedo agora. Isso tem que ficar muito atento né, nessas jogadinhas assim, de ficar alerta. E na dúvida vai e ver o que acontece. Então isso ajuda bastante. Ler antes. Eu lembro que desde a época que eu comecei a dar CIP, né, que aí eu estudava, eu sempre lia tudo assim na véspera. Às vezes acontecia de acontecer algum experimento de noite, alguma projeção de um tema que você via. Então eu vejo que esse preparo, essa predisposição é muito importante. A técnica da passividade ativa a gente já falou agora, a pessoa procurar ficar passivo, mas alerta em contato com os amparadores. Aqui tem que tomar muito cuidado, a pessoa tem que ter um pouco de domínio de energia, senão ela vai dar passividade para o assediador, né? Então isso não é bom, não vale a pena. Então aí entra a questão da sinalética antes para a pessoa saber que ali está um amparador. Aí a TENEPS é exatamente isso aqui. A pessoa, o tenepsista, ele está aplicando essa técnica da passividade ativa. Ele fica passivo e entra. No curso, por exemplo, SCP-2, como foi citado aqui, já tem a técnica da semipossessão benigna. Quer dizer, há uma passividade e chega ao ponto, ou pode chegar ao ponto até da semipossessão mesmo, né? A outra consciência toma conta do seu corpo que está ali. A técnica da coenergização cadenciada, também é um verbete, que é a pessoa, como a gente citou aqui, né, que tem esses códigos aqui, é a pessoa que também tem a ver com a TENEPS, energizar junto com os amparadores. Então, é exercitar esse acoplamento com os amparadores e fazer uma energização em conjunto, né, a 4 mãos. Então, essa é a técnica que também está descrita no verbete. Técnica da cointervenção tarística também é outro verbete, que é o exercício de trabalhar em conjunto com outro colega, e esse jogo, né, de dividir a liderança ou dividir o epicentrismo no momento que você está dando uma aula ou um curso com outra pessoa. E tem a ver também com essa cointervenção junto com os amparadores também. Essa etológica de salto baixo isso tem muito na enciclopédia, a pessoa aí de salto baixo, né? No hino já ganhou, porque nunca é.
já ganhou. Não tem nenhum pulso fácil, não tem nada fácil. Quer dizer, não tem uma assistência fácil, essa é molezinha. Não existe isso, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, é sempre ir com a devida... não diria qual seria a melhor palavra, Jarbas, com a discrição, precaução e buscar ajuda se for necessário, sabendo o seu limite também, com medimento e sabendo o seu limite também. E as técnicas de desenvolvimento parapsíquico são várias, temos aqui várias dinâmicas parapsíquicas aí, com cada uma com uma técnica diferente, arco voltaico e outras, tempo complementar, então são várias técnicas que ajudam a IEV, desenvolver o parapsiquismo. Tá bom? Vai falar, Fabiana? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a preparação para o CP2 e preparação de assistências. Por exemplo, você vai fazer uma mediação de um conflito específico. Que tipo de preparação você faz? Olha, o que eu vou dizer? Você citou aqui o ECP2, mas vamos pôr qualquer curso. Claro. Uhum. A preparação para qualquer curso está ali no verbete, aclimatação pretárias. É você estar disponível para assistência. Então, como é que você vai fazer? Você vai buscar estar mais tranquilo, buscar intensificar o contato com o parador e entrar desde você procurar dormir melhor, se alimentar melhor naquele período. Então, entra tudo que você vai poder fazer, independente de qual for a atividade, até defender um verbete, você vai ter que ficar mais atento, e aí cada um vai criando as suas próprias regras de segurança. Eu vejo que isso não dá para generalizar. Então, por exemplo, a regra de segurança. Então, de repente, uma semana antes eu vou evitar, às vezes, fazer determinada coisa. Tomar uma grande decisão, se eu puder adiar é melhor, porque eu sei que o contexto está mais exacerbado. Então, tem desde das experiências preventivas que cada um vai vendo qual é a sua. Então, você já sabe determinado alimento que te faz mal. Então, se aquilo faz mal um pouquinho, você não vai comer nem um pouquinho. Então, você já vai, nessa época, então, que você está fazendo um evento, ou nas vésperas de uma assistência maior, você não vai nem pensar em comer aquele alimento. Mas nem de longe. Você sabe, qualquer coisinha pode dar zebra. Então entra esses cuidados todos, de você se preparar. E aí entra. Eu lembro que quando, nos primeiros acoplamentários, o professor Valdo falou muito isso, né? Ele falava, inclusive, nas tertúlias, para se preparar para complementário, para dormir bem, para se alimentar bem, procurar manter a tranquilidade. Então, acho que tudo isso serve para tudo isso. Então, tem desde coisas bem, assim, práticas do dia a dia, até, às vezes, exercitar mais as energias, buscar, num período pré-evento, a tendência é ter uma pressão extrafísica maior, porque vai ter um desassédio. Então, tomar cuidado, tentar manter mais calma, se tiver que dirige com mais cuidado que o normal. Tenta manter aquela calma, assim, morder a língua, porque a tendência da pessoa se irritar vai estar mais exacerbada, então ela vai ter que fazer mais esforço para manter um equilíbrio. Então, o que no dia a dia ela já consegue tirar de letra, no momento pré-evento que vai ter um estresse maior, ela vai precisar de mais esforço. Então, ela vai exigir mais para manter o equilíbrio. Então, e também é assim que vai se aprendendo, né? Entendeu? Mais ou menos como é que é? E ficar meio de olho. Tem um verbete do professor Valdo que eu acho que fala muito bem disso. Autovigilância ininterrupta, né? Então tem que ficar mais autovigilante nesses momentos. Parafatologia, página 12, primeira linha. Como funciona a inaceitação ou desconsideração da existência multidimensional? Essa inaceitação é observada em que tipos de pessoas? Olha, a pessoa não inaceitar ou desconsiderar a existência multidimensional, como é que funciona? Bem, é assim, a pessoa não aceita, né? Ela, ou não, esse negócio de extrafísico é bobagem, isso não tem nada, ou desconsidera, até tem coisa lá, pode até ser, mas isso aí não é importante. Não dá o devido valor. É basicamente as pessoas eletronóticas, as pessoas que dão muito valor ao intrafísico. E o fato dessa inaceitação ou desconsideração vai dificultar a perceber os amparadores, né? Porque tem um esforço, né? Não perceber o amparo tem um esforço, porque não é sutil. Então tem um esforço para isso. E aí a pessoa que não quer nem saber vai ser mais difícil. Parafatologia, página 12, quarta linha.
Poderia explicar a exigência de receber o para-auxílio estipulado por si, negando-se a ajuda da qual julga não precisar? Então, esse é um caso também de assistente inassistido. Ele quer aquilo que ele acha que é o melhor para ele. Então, tem aqui a pessoa vai lá, vai lá rezar ou fazer uma coisa, não, eu quero isso. Às vezes aquilo não é o melhor. Mas a pessoa, por um capricho, por algum motivo, ela acha que o melhor é aquilo. Então, você também confiar nos amparadores é não necessariamente aquilo que a gente vai receber, às vezes não é o que a gente pensa que precisa. Nesse caso, a pessoa em questão aceita a existência do amparo, mas pensa que ela própria estabelece a ação. Exatamente isso. É aquele negocinho, né? Você me dá isso, eu dou aquilo. É um negocinho tentando fazer uma negociação, né? Uma troca. E quando, na verdade, como é que os amparadores? Os amparadores vão dar aquilo que a gente precisa, não o que a gente pensa que precisa. Não, eu acho que eu preciso, vou ganhar 50 milhões na loteria. Acho que isso aí ia dar mais uma dor de cabeça. Parava tudo, para a vida, né? Aí está o financista ali que vai saber, vai parar a vida, né? Mas não administrar esse dinheiro todo. Por mais que você saia dando para todo mundo, né? O dinheiro, é complicado. Para brincar, finanças, finanças é estudo do fim daquela finanças pode dar um fim em você. Pode dar. Ganha na Mega Sena e às vezes vai tudo para o buraco. Então é complicado. Continuando em Parafatologia, página 12, segunda linha. Por que ocorre o repúdio ou a visão ficcional da existência de consciências amparadoras? Isso é a uma consim que não se identifica ou recusa as ideias da Conscienciologia? Bem, não só da Conscienciologia, né? O que é o repúdio? O repúdio é a pessoa não existe nada, não existe amparador, não existe nada. E a visão ficcional? É uma ideia, às vezes, ilusória dos amparadores. Então tem aquela visão romântica, né? Que os amparadores são aqui, vão me ajudar. Aquilo que a gente falou antes, de forma incondicional, né? Então eu não preciso fazer nenhum esforço, que eles vão estar sempre comigo. E a gente entende, eu tenho aquele amparador 24 horas, né? Está o tempo todo lá, a ideia do amparador babá, né? Que está o tempo todo ali. A gente entende que não é assim, o amparador é um técnico, né? A gente fala, o amparador está onde, na hora que você está fazendo assistência, quer encontrar o amparador, ele vai estar junto assistido, vai assistir alguém que o amparador está lá. Então essa ideia ficcional leva a pessoa a não se preparar. Então por que ela fica inassistível às vezes? Porque ela não se prepara. Então ela não está preparada, ainda não se preparou. Então o amparador não consegue abordar porque ela não fez a parte dela, ela não fez o dever de casa, ela não fez o que ajudaria. Taxologia. Podia expandir os itens irresponsável e superprotetora? Irresponsável. A ajuda prestada sem a devida preparação prévia. É isso que a gente está falando o tempo todo, perfeito. Deixando a comunicação multidimensional difícil, lacunada e superficial, eu acabei de falar. Então, se a pessoa não se preparou, não estudou, não se antecipou, às vezes não chegou um pouco antes, não fez o que ela deveria fazer, às vezes ela fica inacessível. Então, nem ela não faz isso, às vezes, nem de má intenção, mas ela ficou indisponível. O amparador não tem pegada, não consegue acessá-la. Então, a gente fala, para conexões exitosas, exigem ajustes recíprocos. Às vezes, chegar mais cedo é para ajustar mesmo, ajustar os canais. Quem candidata-se à doação amparada faz por merecer ao disponibilizar tempo para os preparos holossomáticos na aclimatação petalis. Quer dizer, é do holossoma todo, preparar o soma, o energossoma. Então, se preparando, fica mais fácil entrar em contato. E a superprotetora a gente já tinha falado, que era justamente a pessoa, ela quer ajudar, mas ela está querendo manter dependentes, né? Os amparadores não vão se acompliciar com isso. Então, estou vendo que você já chegou aí, espero ter feito boa viagem. A nossa amiga de além-mar. Parafatologia, página 12, terceira linha. Poderia aprofundar a recusa em deixar-se ser dirigido pelos amparadores funcionais? É isso. A pessoa, às vezes, ela é tão, aquilo que a gente falou, tão fechada e a dominadora, ela não deixa que os amparadores, às vezes, tomem a conta. Tem um verbete do professor Valdo, que chama irresistibilidade. Você lembra desse? Que ele fala que tem determinadas considerações ou falas dos amparadores são irresistíveis, né? Não tem como resistir. A gente está falando aqui o contrário. A pessoa é tão egóica que ela resiste. Não, é só irresistibilidade. Irresistibilidade, eu acho.
Parafatologia também, na última linha. Favor elucidar. Elucidar a renúncia à constração de paravínculos sadios. É o que é lamentável, né? De certa forma, isso aqui é meio para cutucar mesmo, né? E na hora que a pessoa não se prepara para entrar em contato com os amparadores, ela está renunciando a criar um paravínculo sadio. Então, é uma renúncia. Então, vamos, né, criar tenência, todos nós aqui, vamos se esforçar um pouco mais para que esses vínculos fiquem cada vez mais fortes, né, mais unidos. Que é vantagem para todos, é vantagem para nós, porque a gente vai ter para-amizades que vai nos ajudar, né? Também, porque nós somos os mais ajudados na hora que a gente assiste, e vamos ajudar os amparadores na medida que a gente vai fazer mais assistência. Então, todo mundo sai ganhando os assistidos, sai ganhando os assistentes, sai ganhando os amparadores. Então, é a melhor postura nossa, é essa construção desses paravínculos aí. Na taxologia, ele quer saber o burocrata, a dominadora, a gente já falou, é a poliqueixosa. Então, vamos lá no burocrata. Essa aqui a ajuda é realizada de modo automático e impessoal, com hora e data marcada, seguindo repetição rígida de procedimentos sem abrir espaço a adequações no ato assistencial. Então, é bem aquela pessoa inflexível, né? Então, eu ajudo de 2 às 4. Fora isso, eu não ajudo mais ninguém. Ou então, na data, eu só ajudo segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, eu não ajudo ninguém. A gente está brincando, mas a gente sabe que existem pessoas no intrafísico assim, são os famosos burocratas, né? Não, aqui já terminou o expediente, não posso fazer mais nada. E se você me permite uma contribuição, sim, eu lembrei do termo robexis. Pode ter a robexis, para quem ainda não conhece o neologismo, né? É a robotização existencial, e a gente poderia adjetivá-la. Seria uma robexis assistencial. Você vai ficar muito mecânico na sua assistência desenvolvida. Exatamente. Então, aquela pessoa que cumpre aquele protocolo rígido, não sai daqui, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. E, às vezes, lidando com os amparadores, às vezes tem que... Mas aí tem que ter muito... Aí entra o discernimento que a gente falou lá antes, né? Também saiu o discernimento da hora de quebrar o protocolo, né? Também todo dia, que aí já vira uma balbúrdia, né? Mas existe o momento de quebrar o protocolo. E aí o discernimento que vai saber a hora que esse protocolo vai ser quebrado ou não. Não dá para enrijecer, né? De um lado, nem também não ter protocolo nenhum, né? Sair fazendo qualquer coisa. E do contrário, também ser o burocrata. Não pode sair daqui da casinha, né? Tem que ficar sempre assim. Existe essa flexibilidade. Então, ó... visitar, 5 minutinhos, passou, ele disse, não, o horário da visita é das 2 às 4, chegou 4 e 5, você não pode ver a pessoa, então, você volta amanhã, viu? Mas aí no hospital tem que ter eu trabalhei em hospital, aí tem atenuantes e tem agravantes, porque tem os procedimentos. Sim, então, por exemplo, tem horas que às vezes começa às 4 horas o lanche. Então, mas eu concordo que sempre tem que ter, e eu via também pessoas que conseguiam flexibilizar. Mas eu quero dizer aquela pessoa que trabalha ali que já é assim. Já é assim, né? Ela não já consegue é assim. flexibilizar a situação. Porque o hospital eu sei que tem horas bem rígidas em função dos procedimentos. Uma assistente ali. Tem a hora do banho, ainda como é que pode ter tem a hora do banho, como é que pode ter uma visita lá se o outro está lá tomando banho às vezes, né? Na situação mais complexa. Não é contra os padrões do hospital, é mais quanto ao tipo de assistente, porque ela pode às vezes falar de uma maneira diferente, mas ela é categórica a falar. A senhora volta amanhã, né? Porque o horário é este. Mas mesmo o seu contraponto ao trabalho no hospital, as regras têm uma razão de ser. E a outra, a relativa maleabilidade, já diz tudo como você tem que estar lúcido. Opa, aqui cabe uma conduta exceção, não cabe? Eu acho que o mais sério é esse discernimento. É o assistente saber a hora que tem a conduta exceção. Então, isso que é o mais sério. A hora que não, e é o certo, e a hora que, dependendo da situação, vai ter que abrir. Então, acho que... E lidar com os amparadores é ter o discernimento e saber a hora que vai ter, mas o nome já diz, a conduta exceção, não é a conduta padrão, senão vira balbúrdia. Qualquer... Senão todo mundo começa a chegar a 4,5, 4,10, 4,15. Sim. Né? Não, então tem os dois... Eu estava dizendo mais do comportamento, né? Da pessoa que trabalha num local de assistência. Independente do local. Independente do local, ou num outro local, não precisa ser lá. Pode ser um funcionário do correio, por exemplo. A maneira de ele conduzir
a informação é que vai levar a ser assistível ou não. É a hora que ele vai é conseguir, exatamente, a hora que ele vai conseguir fazer essa quebra e às vezes fazer assistência, porque às vezes aquele minuto, aquela pessoa que vai entrar ali, que vai fazer toda uma diferença. Então, saber esse jogo, ninguém diz que é fácil, mas porque se a pessoa abre, ela tem mais chance. Mesmo num banco, a pessoa que está ali num caixa, ele às vezes é um assistente também. Ele pode ser mais favorável ao fluxo. Mas coitado, mas é assistente sim. Ó, aqui a gente está falando, para procedimentos, extrapolam a lógica intrafísica. Quem almeja exercer de fato a função assistencial, aprende a identificar as parassinalizações para alterar ou desligar-se de protocolos. Então, vai ter uma parassinalização na hora de saber quando vai ser mais flexível ou não, sem virar baderna, lembrando, né? Outra que ela pediu a dominadora, a gente já tinha falado, a gente vai fazer um resuminho aqui, você já deve ter ouvido, né? Que a dominadora é aquela pessoa que ela não quer, ela não aceita orientações. Então, ela sempre tem que estar no comando, no poder de mando. E na hora que mantém esse poder de mando, ela não vai ouvir, ela não vai, às vezes, acatar uma contribuição sadia. Então, esse tipo de personalidade, dificilmente, até acata sugestão no intrafísico. Então, como é que ela vai acatar uma para-sugestão se ela não acata nenhuma sugestão? Então, é um tipo de personalidade que, às vezes, é meio complexo e no momento da assistência, isso pode, se isso acontecer, vai ser complicado. E a outra é a poliqueixosa, é que de tanto reclamar, às vezes a pessoa ela reclama tanto do contexto que ela esquece, ela tira o foco do assistido que está na frente dela e começa a focar no tudo que está errado naquele contexto. Sendo que naquele momento, bem, o contexto é esse, ok? Tem que reclamar, exigir maiores condições, ok, isso é importante. Vai ter a hora disso, mas na hora que a pessoa já está na frente, tem que primeiro resolver aquela situação. Depois se cria toda uma reivindicação em função do que está. Agora, ficar no mundo hinduísmo só de reclamação, que não vai levar a nada, ela cria um clima mais negativo, mais enrolado, mais assediado, e aí ela não vai, às vezes, conseguir até ter uma inspiração, uma flexibilidade para poder resolver o caso que está ali na frente para ser resolvido. E hoje de manhã, né, abre aspas lá, eu boto as aspas quando eu tento reproduzir ipsis literis a frase do professor Valdo. Aí ele falou assim: na sua vida há uma predominância do seu problema pessoal ou do problema grupal? Por isso que a Adriana vai falar hoje do assistente inassistível. Ah, que interessante. Fecha aspas. Olha que legal. Me dá essa frase aí depois. Tá bom. Parafatologia, página 12, final da terceira linha. Poderia comentar a tentativa vã de controlar as para-realidades? Perfeito. Olha, isso tem relação com essa dominadora que acabaram de perguntar. Porque o dominador, ele quer controlar a para-realidade. Ele quer que o amparador apareça na hora que ele quer que... Então, na TENEPS é muito característico, né? A pessoa não quer fixar a hora. Por que a TENEPS é fixada a hora? Porque, não, o amparador a hora que eu quiser. Não, tem que fixar a hora, porque ele tem que se organizar e não faz só isso na para-vida dele, né? Então, você tem a hora, não é? Marca a hora 8 horas, ou sei lá, 9 horas, a hora que for a TENEPS, porque ele vai aparecer nesse horário. E a pessoa não quer controlar, não. Na hora que eu quiser, tô aqui, hein? Vem cá, né? Não é bem assim? Falando, veio na cabeça a expressão: tal pessoa, ele quer ser servido e não servir. Tem até um best-seller da área de administração, acho que é o líder servidor. Esse eu não vi esse título, não. Interessante, hein? Gostei desse aí. Vou até anotar. Depois eu vou anotar com você esse negócio, isso aí também. Adriana. Sim, por favor, Fabiana. Queria te perguntar aqui embaixo, você falou agora do item 2, do burocrata, e a última frase que você colocou ali foi: aprende a identificar as parassinalizações para alterar ou desligar-se de protocolos. Sobre essa identificação imediata das parassinalizações, eu queria que você falasse um pouco mais do timing, porque isso é microsegundos. Imediato, é menos de um segundo. Mas o time, a gente coloca time, acho que é um senso de parafiliação que fala do time também. O time é justamente você, como eu dei o exemplo da questão do ECP2, né, que é bem óbvio, né, que tem uma equipe intrafísica grande para fazer o trabalho e tem uma equipe extrafísica também bem maior. Então, tudo anda ali meio uma maquininha, né?
para funcionar aquela engrenagem, aquela máquina. Então, eu vejo que é um exemplo muito bom e que muitas pessoas já fizeram esse CP2, então também é uma boa analogia que as pessoas vão conhecer. Agora, essa parasinalização, aí cada um entra, pode ser uma sinalética, pode ser uma mudança de campo energético, pode ser uma clarividência, pode ser uma clareaudiência, pode ser o que for, é um fenômeno, uma parasinalização. É um banho de energia. E aí o assistente que tem que saber, se ele está ligado, ele vai saber qual é o sinal. Então não tem um padrão, o sinal é sempre esse. Pode ser infinitas modalidades de sinais, mas o mais sério é a pessoa saber identificar o parasinal. E como é que ela vai aprender isso? Fazendo. Né? Fazendo assistência. Trabalhando. A TENEPS é um excelente treinamento, né? Pilar aí que o diga. Então, a TENEPS já ajuda, porque quer melhor técnica para entrar em contato com o amparador que a TENEPS? Eu não conheço. Porque todo dia 50 minutos. Está ali diariamente. Então, vai criando a intimidade, vai criando até esses sinais. Igual, vamos pensar, famílias que andam muito juntas, mais irmãos, né? Eu tinha muitos irmãos ou família, tem os seus códigos. Então, só aquele olhar, você já sabe o que a pessoa está pensando. Não vai criando com o filho, né? Então, você vai criando uns códigozinhos que, às vezes, uma piada que só vocês riem, ninguém ri mais, porque tem uma palavra, não é? Ainda vou escrever sobre isso. Tinha isso muito com meu irmão, né? Às vezes uma palavra, um olhar, aí já sabia, já vinha, começava a rir, quer dizer, lembrava de um caso. Então, a convivência por muito tempo junto cria esses códigos, né? Esses códigos entre as pessoas. Então, vamos pensar, fazer uma analogia com o amparador. A TENEPS, você fazendo uma TENEPS todo dia, durante 50 minutos, vai ter também alguma coisa similar. Você acaba tendo, fazendo uma analogia, como eu falei, né? Tendo sinais, tendo situações com amparo que você já, só o pingo é letra, né? Aquele você já sabe o que é para fazer. Então, eu vejo, e essa construção é uma construção, cada um vai construindo aí. E eu acho que o mais sério desse verbete é o que eu falo na frase enfática. Ninguém está pronto. Pensa o seguinte, a gente está evoluindo, nós estamos aprendendo a lidar com o amparador. Então, vira e mexe, a pessoa pode entrar numa postura de assistente inassistível. Então, eu acho que o mais sério é se alertar que isso pode acontecer. Então, em que momentos que eu me tornei inassistível para o amparador? O que pegou naquele momento? Foi o que aconteceu comigo? Vamos melhorar isso? Vamos evitar essa situação? Então, ele incita o empenho de preveni-la. Porque para quê? Para que as parcerias fiquem cada vez mais exitosas. Então, acho que isso que é o mais sério, é alertar e lembrar, isso é treino, vamos treinar, vamos estar atentos, vamos procurar nos melhorar, estar mais ligado a essa realidade. Eu acho que é por aí. Posso? Lógico. Me ajuda. Lógico. Depois disso eu estou muito fora da casinha. Não, pegar não um importa, fio não. de cabelo que eu fiquei curioso, né? Na definição, aí você vem, ao adotar a postura de manter-se inabordável aos amparadores extrafísicos. Aí lendo, durante o ato de auxílio a outrem. Eu estou frisando os amparadores extrafísicos, aí percorrendo o verbete embaixo, na fatologia. O rechaço às alterações, opiniões e críticas às condutas pré-estipuladas. Digamos, eu parto do pressuposto, essas opiniões críticas conscientes. Até consciência. Isso. Aí depois, é só para mim, eu fiquei curioso a respeito da tua opção. Aí depois, na codigologia, você fala efetivar para conexões sadias, enquanto para conexões. Depois, na holotecologia, eu só saquei mais 2, 3 pontos e você sem objetivo. Holotecologia, a convivioteca, de novo um aspecto intrafísico. Depois, na poliqueixosa, a ajuda é contaminada pelas múltiplas reclamações sobre pessoas, fatos e condições não serem conforme deseja. Isso. Mas é o intrafísico que não deixa você contar com o extrafísico. E o último traço aqui, justamente na frase enfática, a criação de exitosas parcerias firmadas por amparadores intra e extrafísicos. Agora eu concluo. Mas aqui o assistido na função de amparador intra. Quando você, na definição, fez essa opção, manter-se inabordável aos amparadores extrafísicos, eu compreendo a predominância, o relevo
conferido não, com razão... Mas eu fiquei... Objetividade, Jarbas. Por que você fez... Por que não, eu não coloquei um amparador intrafísico. Nessa aqui eu fiquei pensando, último comentário, em Mega Proex grupal, que às vezes ajuda muito, de detalhe, o amparador extrafísico usa de intermediário o colega ao nosso lado. Concordo. Mas o foco aqui é no amparador extrafísico. Tanto é que na definição aqui, na frase enfática, eu cheguei a pensar que poderia dar essa confusão, mas a ideia não era essa, ó. Que aqui eu não queria repetir a palavra assistente de novo, que já falou lá, assistente inapsível. Esse amparador intrafísico aqui, eu estou considerando o assistido, o assistente. Você viu? Exitosas parcerias firmadas por amparador intrafísico e extrafísico. Esse amparador intrafísico aqui é o assistente, que ele está funcionando naquele momento como amparador. Então a ideia foi essa. Ficou um pouco de... Pode não ter ficado claro, mas eu vou tentar ver como é que fica claro. Mas essa foi a ideia. E eu pensei o tempo todo no foco no extrafísico. Porque aqui, na fatologia, o que a gente está colocando aqui? São condições da consim que vão prejudicar ela ter relação com a consciex. Então, ó, se ela rechaça a alteração da conduta pré-estipulada, ela não vai ouvir a consciex falando para ela mudar. Olha, uma outra situação bem factível e que ocorre no nosso grupo ou lá fora, em qualquer lugar. O rechaço, vou pular alterações, às opiniões e críticas. As opiniões e críticas que você, consim, recebe de outras consins e que estão ao teu lado fazendo o trabalho. Se a pessoa tem isso com consim, ela vai ter a consciex, porque a consciex ela faz alteração, opinião e crítica também. Às vezes, o amparador vaia, né? Sim, sim. Como é que ele vaia? Ele se manda. Ele se vai. O fio do cabelo foi esse aspecto de eu sabia que tinha uma razão. Entendi. Aí eu falei assim, eu vou dar uma relida em tudo para ver se tem alguma coisa aqui que pode gerar essa dupla interpretação. Mas a ideia não era isso, não. Era manter com extrafísico mesmo, tá? Tá. Mais uma última curiosidade. Pode. Você, algum verbete abordando esse outro viés da pessoa, do assistente inassistível, desta vez, você ressaltou o influxo de informações de consciex amparadores. Mas e aquela pessoa consim, assistente intrafísica, que tem esse rechaço, por sua vez, do colega ao lado? Também aí é outra coisa. Não, mas digo... É um contraponto para aquele verbete da Mabel, que é o esclarecimento interpares. Seria o contrário, a pessoa se recusa a isso. Mas isso é um bom verbete, você não quer fazer, não? Mas aí é acepção de pessoas, não é acepção de pessoas? Que pode ser acepção. Não, mas o que ele está falando é interessante, tem que achar um nome para isso. Eu acho que vale a pena, de repente você pode até você fazer. Olha Explica melhor, Jarbas. Eu vou falar o que eu entendi. Isso. Porque aqui a gente frisou mesmo no extrafísico, até porque esse verbete aqui é um contraponto ao senso de parafiliação. Tá. Senso de parafiliação é você sentir com amparo. Então ele é um contraponto para isso. Então a ideia dele é do extrafísico mesmo. Fechou. Tá? Essa é a ideia. Fechou. Tá? É a contraparte daqui. Agora, o que ele está falando é das pessoas esnobarem os amparadores intrafísicos. Isso é muito sério, é um aspecto muito sério, merece um verbete. Tem que achar um nome para isso. Mas é muito interessante. E isso, infelizmente, acontece muito. A gente observa muitas pessoas rechaçando aquela pessoa que é o amparador intrafísico dela. Isso acontece quando a gente fala nas melhores famílias. Mas não é interessante? Isso é bem interessante. É uma banalização? Seria uma banalização do amparo? Aí tinha que parar para raciocinar. Cada caso não tem uma resposta genérica. E só para frisar, né? Tem um certo quê de acepção de pessoas. Por exemplo, é como se eu falasse uma coisa exata para a pessoa. Aí ele desconsidera os Jarbas. Aí chega a Adriana, fala a mesma coisa. Põe um exemplo. E acontece. Então, mas isso aí tudo vale a pena refletir sobre esse tema. Aí teria que refletir com calma, mas é uma coisa que você está falando e realmente é um fato. A gente vê, às vezes, a pessoa rechaçando aquela pessoa que mais ajudou ela. Isso tudo a gente já viu. Acontece quando a gente falou nas melhores famílias. Então, isso é um tema bem interessante, mas, por exemplo, eu precisaria estudar e pensar sobre isso mais. Até para entender o que pode estar por trás, observar mais casos. Então, mas é um tema bem legal. Mas a sua observação... Mas é outro viés. Porque aqui... verbete ser o complemento, a contraparte que seja daquele outro escrito, isso. Perfeito, já... E aqui é na hora que o assistente, o que a gente está frisando nesse aqui, é na hora da assistência. Então, a pessoa ela já está na função de assistente, nesse verbete, eu estou na função de assistente, eu estou assistindo. No ato
Por que no ato eu me fecho ao amparador? Isso que é muito sério. Essa é a questão. Que é porque, às vezes, a gente vê pessoas em cargos, quem sabe cargos, às vezes, importantes, que existe amparo de função e a pessoa está inabordável. Inabordável. Por que isso? Então, essa era a questão. Por que a pessoa, ao mesmo tempo que no censo para afiliação, a pessoa ela sabe que se ela está fazendo uma função, ela tem amparo, e aí ela vai fazer o esforço para se conectar, é o contrário, a pessoa não faz o mínimo esforço. Então, é no ato. Agora, isso que você falou dá um belíssimo verbete. Tinha que pensar sobre isso. Tânia, sim. Adriana, olha só, eu queria que você desse uma discussão na exemplologia. Tá. Porque para mim ficou... Não ficou claro? Não ficou, porque você fala da ignorância, no caso do inconsciente, e no proposital, recusa intencional. Como é que é isso? Como é que... Tá. Como é que separa? Como é que... Vou pensar pelos exemplos assim, ó. O inconsciente, a pessoa adota a postura inabordável porque ela até ignora que ela está fechada. Naqueles exemplos, por exemplo, a auto-vitimizada que a gente colocou é isso. A auto-vitimizada, ela tem tanto autoassédio, que ela não permite que o amparador chegou, ela nem sabe que ela está encapsulada patologicamente, que ela não permite acesso nenhum. Tá? Às vezes a gente pode até pensar, às vezes até, qualquer uma pode ser assim, é preguiçosa às vezes, ela nem se dá conta que essa preguiça dela, ela está inabordável, às vezes é ignorante mesmo, ignorância da situação. Então, qualquer condição que a pessoa, ela ficou fechada, às vezes ela está com algum monoideísmo, ela está muito preocupada com alguma coisa, e ela não vê que o fato dela estar preocupada com isso, ela rechaça o amparador. A própria poliqueixosa, no momento que ela fica, às vezes, ela está achando que ela está fazendo muito sério, ela está reclamando, ela está indignada com aquele contexto, só que ela não vê que não é a hora. Naquela hora que ela está assistindo, se ela entrar nesse clima, ela assedia todo mundo e ela não consegue que o amparador atue. Então, esse é o primeiro caso. Na proposital, aí já entra a questão, às vezes, de uma dominadora consciente. Ela não quer ajuda mesmo, ela acha que ela vai dar conta sozinha. Eu não quero saber. Eu sou melhor que esse povo todo, eu sou mais inteligente que esse povo, eu estou sabendo o que é para fazer. Então há uma arrogância. Então a pessoa, de forma proporcional, ela não quer saber. E aí entra, por exemplo, se a pessoa tem uma tendência a fazer isso no intrafísico, a tendência dela fazer no extrafísico é enorme. Então se uma pessoa no intrafísico, ela tende a rechaçar, como a gente colocou ali, ela rechaça a opinião, crítica, ela geralmente não gosta de, não, eu que sei. A tendência, na hora de uma assistência, ela rechaçar também, não quero saber, não. Eu sei o que está fazendo aqui, eu sei o que está fazendo. Então, era isso que a gente queria colocar, esses dois contrapontos. Tá bom? Tá ok, muito obrigada. E na filiologia, na primeira linha, poderia comentar sobre a materiofilia e a mimeticofilia em realce ao tema. Ok. Materiofilia é porque uma pessoa que seja muito afeita à matéria, né, muito presa à questão da matéria, do elétron, né, a tendência dela é não dar valor aos amparadores. Então, às vezes ela acha, não, eu sei tudo dessa matéria aqui, eu sei tudo disso, eu sei o que é melhor situação. Eu lembro de um caso aqui, é antigo até, foi um relato, nem eu que ouvi o relato, quem ouviu esse relato foi o Mário, há muitos anos, ele dava esse exemplo em sala de aula, de um médico cirurgião, que uma vez relatou para ele que ele estava fazendo a cirurgia, e aí ele ia fazer o corte tradicional lá, na cirurgia, e aí ele ouviu claramente, não faz por aí, faz pelo lado. E ele ouviu 3 vezes, e aí ele acabou ouvindo, ele foi um assistente assistível, ele fez o corte em outro lugar. E aí depois ele viu que se ele tivesse feito o tal corte no lugar que é o tradicional, ia ter causado uma série de problemas lá, tinha algum problema lá no paciente. Então, às vezes um profissional que ainda usa numa situação assim que é crítica, ele de certa forma, ele às vezes tem aquela intuição, vem firme, e muitos com a experiência já dão vazão e ouvem. Agora vamos supor que a pessoa tem massa. Não, o procedimento é esse e faz. Então, é esse jogo aqui da questão da materiofilia. Então, a pessoa que é muito materialista. E a mimeticofilia é a pessoa aquela que gosta de repetir sempre a mesma coisa.
Então entra naquilo de não querer melhorar. Eu já estou bem assim, eu já faço assistência bem desse jeito. Então, se ela não quer melhorar, vai ser muito difícil ela entrar em contato com os amparadores, porque a gente falou antes, para melhorar o nosso contato com os amparadores, exerce o nosso esforço. Eles andam 50%, nós temos que andar 50% para a gente encontrar no meio. Uma pessoa que está meio na mimética, que não quer muito mudar nada, ela fica naquilo, no beabá, ela não faz o esforço para estar cada vez melhor, para conseguir fazer essas paraconexões. Fabiana? Eu lembrei rapidamente de um caso que é bem mais leve do que esse do Mário, mas uma situação num trânsito. A Kátia, numa defesa de verbete, ela levantou a questão da quantidade de amparadores que tem no trânsito para evitar acidentes. Um trânsito normal, um dia normal, eu dirigia bem tranquilamente, devagar, na Felipe Vancher, e veio uma ideia clara. A gente normalmente acha que a ideia nossa não presta muita atenção. Tira para a direita, reduz bastante e tira para a direita. Aí fiz, aparentemente você não vê lógica nenhuma, né? Eu fiz a ponto de 1 segundo depois ter evitado um acidente. O carro da frente parou, um outro veio, enfim, uma outra situação. Então é uma forma rápida, imediata, né? De 1 segundo ali na hora que você ou escuta ou não escuta, não tem. Perfeito. Ou vai ou não vai, né? E o que é interessante você estar falando é que você foi assistível. Se você não tivesse ouvido, aconteceu um acidente. Então você teria sido inassistível, ele não conseguiu te assistir. Sim. Ele não conseguiu assistir você. E você permitiu ser assistida. Na hora que ele fez, você não estava tanto aqui, como a gente falou no verbete, que é no ato assistencial, mas isso também serve. Você permitiu que os amparadores te assistissem. Bem interessante o exemplo. E eu queria que você levantasse mais um ponto, bem rapidinho, que é a ajuda condicionada a dizer sim. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre assistência, na minha cabeça funcionava assim: assistir é dizer sempre sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de se posicionar, né? Aí tem a ver com o que a gente falou do discernimento, lá uma pergunta, lá uma das primeiras perguntas, né, de um teletertubiano. Assistir, às vezes, é falar não. E aí tem o preço, porque aí, ao contrário, a gente colocou o tipo aqui, ó, quer ver um inassistente daqui? O socioso. A ajuda é limitada pelo interesse primordial de fazer média com os demais, preferindo a complacência e a omissão ao invés de esclarecimento. Às vezes, esclarecer é dizer não. Às vezes, é negar ajuda. Isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Onde é que você está vendo? No 11, o socioso. No 11, tá. Tá vendo? O socioso é exatamente isso. Ele às vezes, ele quer só dizer sim, porque quer ficar bem, ficar felizinho com todo mundo. E, às vezes, a melhor assistência da pessoa é falar a verdade para ela. Mas aí tem que ter o discernimento, aquela velha história do professor Valdo, a hora certa, o momento certo. Às vezes a gente erra a dose, às vezes não fala exatamente, mas é fazendo o que a gente vai aprender. Aprender a falar na hora certa, no momento certo, às vezes com a pessoa, com a testemunha. É muito sério que eu já vi o negócio da testemunha. Porque às vezes, se não tem testemunha, a pessoa fica alterada e ela depois distorce tudo. Então, a testemunha é fundamental. Isso aí eu já aprendi a lição. Então, tem que ter a pessoa certa, a hora correta, e a testemunha correta também, na hora de, às vezes, você fazer uma abordagem mais séria. Isso em relação ao atares, né? Agora, em relação ao não, isso é o ônus do não. Tem um verbete, que é o bônus do não, se eu não me engano, da Mabel. Não tem? Bônus do não. Não é esse? Tem... Não, tem uma que é bônus. Tem uma que é bônus. Que agora a gente já fechou o computador aqui, mas eu acho que tenho quase certeza que tem um da Mabel que é bônus de alguma coisa assim. Porque, às vezes, a gente precisa realmente... O fato da gente negar é a melhor forma de assistir. Então, a pessoa que a gente deu o exemplo da dependência, né? Ou, às vezes, não. A pessoa está querendo nos acompliciar, ou que a gente se acomplicie com o erro dela, e às vezes a gente vai falar, não, eu não vou me acompliciar. E isso pode ser uma grande impacto terapia. Às vezes você não fala nada, só fala, não, isso eu não participo. Você quer falar mal do fulano? Não, comigo não. Isso aí já às vezes é um impacto violento. Você não precisa nem destratar a pessoa, só cortar o assunto. E aqui a pessoa vai entender. Você vê que não mudou nada, mas mudou tudo, né? Isso. Então, você não entrou na onda, você não entrou no assédio daquele momento. Só voltando aqui no item 8, poliqueixosa,
na última frase, realmente tinha me chamado a atenção que eram 3 adjetivos. Dos caprichosos e eu li desgostosos e dos caprichos e desgostos, isso aí foi eu, já vou ter marcar aqui. Por isso eu transformei esse adjetivo em substantivo. Na hora de ler, né? Eu automaticamente li desgostosos, e aí achei certo, depois, mas me chamou a atenção. Então, já marquei aqui agora para a turma corrigir para mim depois. Exato. Mas valeu, né? Turma, então agradeço a presença aqui dos tertulianos, dos teletertulianos, dos paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 7 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Dalva com o curso Desperticidade e a Pilar com o 10º Fórum da TENEPS. Boa tarde a todos. O CAEC convida todos para participarem do curso Desperticidade no período de 29 a 31 de dezembro. Este curso será teórico-prático, objetivando fornecer ferramentas evolutivas para os interessados em atingir a desperticidade. Teremos 3 campos: desbloqueio encefálico, exercício de expansão energossomática e energoduto interassistencial. Os EPICONs serão Moacir Gonçalves e Everton Santos. Mais informações podem entrar em contato com código de área 45 3525 2652 ou através da recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Lembramos aos interessados pré-tenepsistas em enriquecer e aprofundar o conhecimento sobre ideias e também compartilhar energias no evento multidimensional do 10º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas da CCCI, onde estarão presentes praticantes, pesquisadores do tema TENEPS. Vai ser no período de 19 a 21 de dezembro. E será também comemorada a primeira década de realização desse evento, com o lançamento do livro TENEPS Interassistência Consciencial Avançada, organizado pelos professores Marina Tomás e Antônio Pitaguari. Haverá também a apresentação da nova IC TENEPS, dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da especialidade Tenepsologia, e à análise qual e quantitativa dos eventos realizados até hoje, com os professores Meracilde Dairot e Weber Takaki. Antes do fórum, haverá um pré-evento de 15 a 18 de dezembro, que será o curso Teoria e Prática da TENEPS. E o pós-fórum, que será do dia 26 a 28 de dezembro, no final de semana seguinte, o acoplamentário, com a temática da TENEPS, onde estarão presentes 4 EPICONs, o Leonardo Firmato, o Felipe Mansur, Amin Lascani e o Flávio Bononato. Haverá transmissão online, por isso os interessados procurem informações na recepção do CAEC e façam suas inscrições pelo telefone 45 3525 2652. Até lá e boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Grafofilia, especialidade Conscienciografologia, e a verbetógrafa Eliana Manfroy. Obrigado e boa tarde a todos.